Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Tranquilos? Trazendo mais um vídeo pra vocês de Yu-Gi-Oh! The Known Game. E trazendo um pouco sobre meu ponto de vista, sobre minhas ideias, batendo um papo com vocês e tal. Eu já vou falar o versículo do dia, que é Coríntios capítulo 15, versículo 57, que fala o seguinte: mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoal, eu trago hoje para vocês um assunto que eu estive pensando esses dias, né? Eu que sou um cara que gosto de ler bastante, adoro Kafka. Metamorfose é um dos meus livros preferidos. E eu tava fazendo uma breve análise sobre os pensadores, filósofos e pessoas que eu conheço, né? E suas motivações por trás das suas histórias. E com base nisso, eu percebi que a mente humana, né, ela é um complexo emaranhado de caminhos, né? Tudo que eu vou falar no vídeo de hoje é baseado no que eu estudei, no que eu acredito, no que eu refleti. Então, eu convido vocês, né, a entrar nesse quesito de pensamento. Depois de fazer toda essa análise, eu escrevi um texto que eu nomeei de Os Três Pilares. Atualmente o texto não está completo, falta um pedacinho para acabar. Eu tive que dar uma pausa nele porque eu estava meio sem tempo para escrever. Mas eu vou falar um pouco sobre ele, né? Sobre escrever. Eu acredito que quando você tem ideias filosóficas, hoje a gente perde muito disso, porque a gente tem pensamentos filosóficos, ideias filosóficas, e nós não tiramos aquilo da nossa mente, né? Os filósofos do passado, eles eram grandes filósofos porque eles tinham um pensamento e eles tiravam aquilo da mente deles e colocavam em algum registro. E hoje em dia pouco se fazem isso, né? Hoje em dia todo mundo sempre chega sobre uma conclusão filosófica sobre algo e poucas vezes tira aquilo da mente. E esse texto que eu escrevi, chamado Os Três Pilares, ele é sobre o ponto que na minha opinião a mente humana trabalha, né? Eu não vou ditar o texto, mas eu vou abordar os principais pontos. Um dos pontos que eu entendo é como a mente humana é formada, né? Toda a racionalidade, tudo isso é um labirinto assim, bem complexo, né? Com vários caminhos e jeitos, vários pontos de início e vários pontos de fim. E não necessariamente para chegar ao fim de um caminho você tem que cruzar o labirinto inteiro. E não necessariamente esse caminho começa no começo do labirinto, então tudo é muito vago, sabe? Tudo é muito estranho, ao mesmo tempo que tudo é muito objetivo, né? Toda a linha de pensamento ela é objetiva, ao mesmo tempo que ela é vaga. E esse labirinto, que é a mente humana, assim, pensa ela como um labirinto plano. Tomando um cafezinho aqui. No meu entendimento, ele é sustentado assim, por três pilares, né?
por 3 estruturas que mantêm esse labirinto plano. Quando ele tá plano, você consegue caminhar livremente por ele. Então, e também falando de uma forma que, remetendo ao labirinto, não necessariamente o fato de ser um labirinto significa que que você tá perdido dentro dele. Quando eu falo labirinto, eu digo no sentido de se possuir vários caminhos. Vários caminhos. A mente humana ela tem vários caminhos para percorrer, muitas vezes para chegar até um mesmo objetivo, até o mesmo ponto, até a mesma sala desse labirinto. E cada pilar desse que eu citei, que sustenta esse labirinto, ele tem uma importância assim muito grande no quesito de manter o labirinto sempre plano. Ou seja, manter a mente humana sempre estável, né? E ao longo de todo o estudo que eu fiz, todas as analogias, os vídeos, tudo que eu vi de outros filósofos, sejam antigos ou novos, né? Eu cheguei à conclusão que são esses 3 pilares que dita a mente humana. Que são os pilares o pilar da razão, o pilar da emoção e o pilar da religião. E aí você me pergunta, como assim? Eu não entendi porra nenhuma. Então, vamos lá. Esses 3 pilares, eles significam o ponto que sustenta a mente humana. Tudo na mente humana é baseado em torno desses 3 pilares. Ou se é pensado pela razão, ou se é pensado pela emoção, ou se é pensado pela religião. E esses pilares, não necessariamente você terá os 3. E não necessariamente os 3 estarão em pé de igualdade. É por isso que eu falo que, tipo, uma mente equilibrada mantém o seu labirinto plano. Você tem um perfeito alinhamento entre a razão, a emoção e a religião. Porém, quando um desses pilares começa a se corroer, a se desgastar, o seu labirinto mental começa a ficar instável, sabe? Então vamos falar um pouco sobre cada pilar. O primeiro pilar que eu falo é o pilar da razão. Ele é um pilar que ele representa a racionalidade, a razoabilidade. Ele é o pilar que representa a maturidade, né? Ele é o pilar figurativamente falando, ele é o pilar que representa o início do labirinto, os inícios do labirinto, que é a parte das escolhas que você tem que fazer na sua mente. Esse pilar, ele é um pilar muito objetivo. Ele é um pilar que vai representar a sua capacidade de ser racional, de fazer escolhas na sua vida e ter certeza daquelas escolhas, né? Uma viagem, ela é determinada por 3 pontos: começo, trajeto e final. E os pilares, eles representam cada ponto isso. O pilar da razão é o pilar do começo, o pilar da emoção é o pilar do trajeto e o pilar da religião é o final. E o pilar da razão, ele
ele é muito forte no quesito de pessoas que são mais focadas, né, no seu início, naquilo que elas querem conquistar. A mente humana geralmente trabalha dessa forma de você ter que fazer escolhas, e toda escolha ela pode ser baseada tanto na religião, na emoção, tanto na religião quanto na emoção. Mas o último ponto e o primeiro que vai ser utilizado vai ser sempre a razão. Vai ser sempre a racionalidade e a maturidade de escolher. E, cara, a ausência desse pilar na mente de uma pessoa faz com que a pessoa ela não seja madura, focada, seja uma pessoa que não seja, como eu posso dizer, decidida na vida. Uma pessoa que tipo vai ter só o pilar da religião e da emoção, sem o pilar da razão, uma pessoa que é religiosa, extremamente religiosa, extremamente emotiva, mas não é racional, é uma fanática, né? Uma pessoa que é fanática, uma pessoa que não tem racionalidade para entender ou maturidade para compreender as coisas. Tudo para ela vai ser emoção e tudo para ela vai ser religião. Então esse pilar ele é o que dita o começo do labirinto, né? A racionalidade, a maturidade. Quando se sai do início da razão e se começa a caminhar no labirinto, existe o pilar da emoção. Emoção que tem a ver também com sentimentos, mas quando eu falo emoção, eu falo mais como que eu posso dizer? Eu falo mais a empatia. Quando você passa por coisas na sua vida, né? Geralmente o que define essas coisas não é como começou ou como terminou, mas tudo que você sentiu naquele meio termo, né? É tipo um relacionamento. Um relacionamento geralmente é marcado na vida da pessoa não por como ele conheceu a pessoa ou por como eles acabaram, mas sim por todo o sentimento que teve durante o trajeto. Então, o pilar da emoção, tipo, ele é um dos pilares mais importantes porque ele é o pilar que vai sustentar todo o meio do labirinto, todo o trajeto do labirinto que você vai percorrer. Uma pessoa que é totalmente racional, totalmente religiosa, mas não tem nenhuma apatia, é um intolerante, né? Que é o contrário do fanático. Ele acaba se tornando intolerante. O fanático, ele acredita que ele é o maior de todos e todos os outros estão abaixo. O intolerante, ele acredita que ele é o mais certo de todos e todos os outros são errados. O fanático, ele acredita que ele está acima e todos estão abaixo. Já o intolerante, ele acredita que ele está numa via e todos estão contra. E o pilar da emoção, geralmente, ele vai simbolizar no coeficiente da mente humana a parte da apatia, né? Da honestidade, da bondade, da capacidade de você entender que a viagem ela vai ser a parte mais
importante do contexto geral, né? O trajeto. Não vai ser o início do trajeto e nem o final, né? Vai ser esse meio termo. E geralmente, assim, pessoas que têm esse pilar forte na vida delas são pessoas que são extremamente bondosas, honestas, né? Quanto ao último pilar, pilar da religião, eu não trago a religião como você ser católico e todas as outras religiões do mundo, enfim. Mas eu trago a religião na parte do crer, do crível, que seria a parte do final da viagem, né? De você crer que há um destino final. Eu trago a religião nesse contexto como você acreditar naquilo que você ainda não tem, que você ainda não chegou, né? Então, se trata mais de você crer no além do que seus olhos podem ver, né? Ele é um dos pilares mais complexos, tanto de se entender quanto de se explicar, porque dificilmente você consegue dar palavras para o sentido, para esse sentido. Porque quando você sai da sua casa para comer um cachorro quente, sei lá, no centro da cidade, você claramente olha e vê e fala que não, meu objetivo final tá ali. O que é uma incógnita, né? O que eu vou precisar crer vai ser o trajeto, né? Mas na verdade, quando você para analisar o todo, o final que é a incógnita, né? O trajeto, ele é traçado a cada passo e o início é decidido. Então você tem o pilar da razão para decidir que você quer comer um cachorro quente. Você vai se locomover da sua casa até o local para comer um cachorro quente, fazendo cada passo de cada vez. Entretanto, se você vai comer um cachorro quente ou não, essa é a incógnita do crível que eu falo. Essa é a incógnita da religião que eu falo. E quando uma pessoa ela é deficiente desse pilar, geralmente ela não crê que existe um algo, sabe? Ela perde o sentido do destino. Não sei se tá bem claro onde eu quero chegar com essas palavras, mas ela passa a ser uma pessoa que não consegue ver o final das coisas, né? Que não consegue entender. Pronto, eu achei a palavra exata. Ela é uma pessoa sem propósito. Ela vai sair de casa, ela vai percorrer um caminho, mas ela não tem propósito para comer um cachorro quente, para comer Porque quando eu falo lá no primeiro pilar da razão, da racionalidade, você escolhe comer um cachorro quente porque você sabe que no centro da cidade tem um lugar que vende cachorro quente. Então você sabe que existe um ponto final para você chegar. Então você escolhe sair e chegar até esse ponto final. Mas quando a pessoa ela não é que ela não tem o pilar da religião, mas o pilar dela tá desgastado mentalmente, ela não crê num propósito, sabe? Ela não crê num propósito. Ela acredita que ela tem o famoso pensamento que a gente é só poeira ao vento. Não trazendo coisas de religião, ateísmo, tralalá, sabe? Trazendo algo de tipo pessoas, vocês provavelmente já conheceram, pessoas que não têm propósito, sabe? Pessoas que levantam de manhã, caminham, e se você parar e abordar ela e perguntar, cara, você tá indo pra onde? Ela vai falar, não sei. Parece meio idiota, mas
É tipo você olhar pra uma pessoa e fala, cara, você tá trabalhando, juntando dinheiro pra quê? A pessoa vai falar, não sei. Eu falei, como? Pô, como não sabe? Você só tá juntando dinheiro, mas tipo, sem propósito? Por mais louco que seja falar eu vou guardar dinheiro, todo dinheiro ele é guardado com um propósito. Mesmo que você não vá comprar nada, você tá guardando dinheiro pra ter uma reserva. É um propósito. E pessoas assim que não tem esse pilar da religião no labirinto delas, elas defasam dessa parte de de propósito, né? Então, os pontos que eu queria chegar com toda essa analogia de todo esse texto que eu escrevi, chamado Os Três Pilares, é para chegar a um consenso de como a mente humana trabalha, né? Que são 3 pontos que eu destaco, que é as escolhas, o que escolhemos, o que sentimos e o que propositamos, e o que é o nosso propósito. E, cara, assim, é impossível você manter o seu labirinto mental plano 100%. Cada dia e todo dia um pilar desse se desgasta e se regenera, e se desgasta e se regenera. Eles são infinitos, então eles vão meio que se equilibrando ali. Tem hora que o seu labirinto, o começo dele vai estar embaixo e o final vai estar em cima e vai estar parecendo uma parede. Tem hora que ele vai estar parecendo um V, que o começo e o meio você vê, mas todo o trajeto para você chegar você tá no começo e do começo você consegue ver o fim. Só que todo esse trajeto no meio fica invisível. Tem vezes que esse labirinto vai estar com o final embaixo e com o começo em cima. Então quando você entrar nesse labirinto, você só vai sair batendo e caindo. Você não vai ter um ponto pra parar e falar, eu quero começar daqui. Você só vai cair em qualquer lugar e começar, tá ligado? Então é muito difícil, principalmente em tempos atuais. Eu que sou uma pessoa que atravessei eras, eu faço mesmo, posso dizer que eu atravessei eras. Eu tive uma infância que não teve contato com tecnologia, com uma pré-adolescência que teve contato bem pouco com tecnologia, para uma adolescência que teve bem contato com tecnologia, para uma fase pré-adulta que teve muito contato com tecnologia, para uma fase adulta que precisa ter contato com tecnologia. Então eu atravessei eras. Eu vim do disquete pro CD-ROM, pro DVD-ROM, pra aquele DVD-ROM que gravava 2 lados, que eu esqueci o nome, pra pendrive, pra cartão de memória, pra nuvem. E isso que eu falo pode parecer meio maluco, mas é porque se você parar pra pensar que quem nasceu em 2000 não viu disquete. Eu ainda vi flop disk. Não cheguei a usar, mas eu vi flop disk. Mas quem viu disquete, quem nasceu em 2000, aliás, não viu disquete e hoje completa, na gravação desse vídeo, 25 anos. 2025. Então é muito louco você pensar isso. E eu acho que durante todo esse tempo, todas essas eras que eu atravessei, nunca se teve tanto contato com filosofia, com propósito, com razão, emoção e religião quanto se existe hoje nos tempos modernos. É até interessante, eu quero fazer um vídeo depois fazendo essa análise sobre o contexto temporal que a gente vive. Mas dando uma prévia, a humanidade ela tá se dividindo assim em 2 ramos muito forte. Um ramo altamente tecnológico que vai habitar outros planetas,
e um ramo altamente natural que vai viver a vida como um druida, se pode se dizer assim. E é muito louco que observar isso, porque isso acaba se tornando um aspecto de ficção científica, mas no aspecto real. Hoje em dia você vê pessoas que não conseguem viver sem tecnologia. Se essa pessoa ela nem tem noção ou ideia do que é não ter um celular. Meu primeiro celular eu vim ter com 17 anos. Eu vim ter o WhatsApp com 20 e poucos anos. Eu vim ter minha primeira rede social, que foi o Orkut, com 15 anos, eu acho. Que eu só acessava via lan houses. Eu vim ter contato com internet do ponto de tipo eu acessar a internet não por meio de lan houses, mas por meio de uma internet minha com 20 e poucos anos. E hoje você fala isso pra uma pessoa, a pessoa dá risada, né? Então, voltando um pouco pro assunto, eu acredito que hoje nunca na história da humanidade, com exceção do tempo que houve esses filósofos, Platão, Diógenes, Sócrates e toda essa galera, eu acho que nunca na era da humanidade se teve tanto contato com filósofos quanto se tem hoje. Com certeza o Brasil nunca teve contato com filósofos tanto quanto se tem hoje. Só que a gente dá outro nome, né? A gente não dá nome de filósofo, a gente dá nome de pensadores. A nomenclatura não importa, a utility é a mesma. E, cara, é absurdo como a mente humana ela tem evoluído nesse labirinto para vários pontos, né? Mas não importa quais os pontos que sejam evoluídos, cada decisão, cada lapso de pensamento que existir, sempre vai ser existir sobre esses 3 pontos: ou a razão, ou a emoção, ou a religião. Qualquer filósofo no mundo que você pegar para ler, ele sempre vai estar trabalhando de uma forma que trata uma dessas coisas. Ou ele vai estar falando sobre a racionalidade, sobre a razão sobre a mente, ou ele vai estar trabalhando sobre a emoção, sobre o que sentimos e como sentimos, ou ele vai estar trabalhando sobre a religião, sobre o que cremos ou o que acreditamos, que é o nosso propósito. E isso é bem louco, cara, porque quando eu tava fazendo esse estudo, eu parei pra ver, tipo, Schopenhauer, Dostoiévski, Nietzsche, Kafka, até peguei algumas passagens de galera mais moderna, tipo Clovis, o Renato 38, que eu considero um grande filósofo, fala muitas filosofias. Se você pega esses pensadores, esses filósofos antigos, escritores, né, que nem eu falei, o Dostoiévski, Schopenhauer, Nietzsche, Kafka, e você pega grandes obras do mundo, grandes escritos, toda a história da humanidade sempre foi criada sobre esses 3 pontos, né? O que mostra, de um ponto de vista muito mais ficcional, que a realidade ela é uma grande cópia da mente humana, né? Todas as decisões da humanidade sempre foram trabalhadas sobre a razão, sobre a emoção ou sobre a religião. O mundo hoje ele é construído em cima disso: racionalidade, sentimento e acreditar.
todas as decisões que você vai tomar na sua vida, todas as ações que você vai tomar na sua vida, sempre vai ter um desses, ou mais de um, ou todos envolvidos, né? Sempre vai primeiro trabalhar a sua racionalidade de entender o que você quer, depois a emoção de sentir o que aquilo vai te causar, e depois a religião de acreditar no final para aquilo. Eu estou na minha casa, quero tomar um copo de café, eu vou lá, levanto, coloco o café, coloco o café na cafeteira, espero o café terminar, coloco no copo e tomo café. Toda essa linha que eu falei trabalha os 3 pontos. Alguns pontos são trabalhados mais fortes, outros pontos são trabalhados mais fracos, porque os pilares são desiguais nesse quesito. E existem sim pessoas que têm ausência desses pilares, né? Fazendo uma autoanálise minha, eu até convido vocês que estão assistindo esse vídeo fazerem uma autoanálise de vocês e colocarem nos comentários qual é o pilar que você acha que é mais fraco na sua vida. Fazendo uma análise minha, eu cheguei à conclusão que o pilar mais fraco meu é o pilar da razão. Pois eu sou um cara que eu sei aproveitar o caminho, eu sei o que eu tô sentindo no caminho, e eu acredito muito fortemente no propósito. Eu acho que o meu pilar mais forte é o pilar da religião, porque eu acredito muito no propósito. Eu acredito fielmente, hoje com 30 anos, eu acredito que um dia eu ainda vou me casar, ainda vou ter filhos, ter uma família. Eu acredito que eu vou ter uma velhice legal, like vovô e netinhos. Eu acredito que eu vou cumprir meus objetivos. E eu estou sentindo cada passo. Mas como eu falei lá no primeiro vídeo sobre sonhos, e o que eu acho que é o meu pilar mais fraco da racionalidade, é o fato de eu ainda ser muito passivo em escolher que caminhos tomar. No caso dos meus sonhos, que nem eu falei, queria gravar vídeos pro YouTube desde 2014. Não, 2014. Desde que eu tinha 16 anos, eu queria gravar conteúdo pro YouTube. Vim postar meu primeiro vídeo com 30. 29, aliás. Vim postar meu primeiro vídeo com 29. Então, tipo, eu esperei 13 anos pra que o meu pilar da racionalidade, da razão, estivesse forte o suficiente pra eu começar nesse labirinto. E ainda tem muitas coisas que eu ainda tenho bastante receio, né, de iniciar. Então eu convido, né, quem estiver assistindo esse vídeo, fazer uma autoanálise sua, que não é fácil, não é fácil. Eu cheguei a essa conclusão não de agora que eu estou falando, de que o meu pilar da razão é fraco, mas quando eu estava escrevendo o próprio texto, eu cheguei a este ponto, né, de entender isso. E eu convido vocês a fazer essa auto-reflexão. Desde já eu agradeço por quem assistiu. Deixa um like aí se curtiu a ideia. Se você concorda ou discorda, ou tem alguma coisa a acrescentar, pode colocar aí nos comentários. Eu sempre leio e respondo. E se você tem interesse em ler o texto que eu estou escrevendo sobre isso, não é um texto grande, é um texto de, sei lá, 10 parágrafos, cada parágrafo, sei lá, 8 linhas. Não é um texto grande, não é um livro, eu não estou escrevendo um livro, é só um texto. Se você tem interesse, bota aí nos comentários, eu vou ver se eu consigo colocar
algum link pra download, mas eu acho que no momento eu não consigo. Então manda aí no salve aí nos comentários que eu mando no zap, sei lá. Eu procuro alguma forma de entrar em contato com você e te mando. Quando eu terminar, né? Porque eu ainda tô terminando. Falta poucas linhas pra eu terminar. Talvez até esse vídeo sair já tenha acabado. E no mais é isso, galera. Obrigadão por tudo. Estamos juntos sempre. Um abraço bem grande, um beijo. Valeu e falou!